Bom, boa noite já, pessoal. Aqui é o Thiago Mitrô. Prazer estar aqui com vocês novamente, fazendo mais uma rodada aqui de lives com os nossos pré-candidatos à Câmara de Vereadores pelo Partido Novo, espalhados pelo Brasil. Cada ocasião, a gente buscando, além, obviamente, de conhecer nossos aí postulantes, mas falar de um tema importante para o Brasil, um tema que eu tenho trabalhado na Câmara dos Deputados e poder interagir aqui com os nossos pré-candidatos e com vocês que estão acompanhando aqui também. Hoje nós temos 4 aqui pré-candidatos aprovados no processo seletivo do Partido Novo que estão concorrendo, irão concorrer quando começar a campanha a vaga de vereador nas suas câmaras de deputados. Estamos aqui hoje com um time bem diverso geograficamente, 4 regiões do Brasil representadas aqui. Temos o Bruno Mega, que está lá no Rio de Janeiro, o Michel Andrade, de São José, em Santa Catarina, o Paulo Vitor, de Goiânia, e a Tati Salustiano, de Recife, em Pernambuco, que vão bater esse papo aqui com a gente hoje. Então, muitíssimo obrigado aí aos 4 pelo interesse, parabéns por estarem dando a cara a tapa aí também, nos ajudar a transformar a política no Brasil. E sem mais delongas aqui, queria fazer uma breve rodada aí de apresentação para que a turma aqui que ainda não conhece vocês possa conhecer também antes da gente iniciar nosso papo aqui. Na minha tela, pelo menos, quem está no canto ali superior à esquerda é o Paulo. Quer começar você então, cara? Claro, faço questão. Só uma breve retificaçãozinha, Câmara de Vereadores, né? Nós temos essa missão das eleições deste ano, que são para prefeito e vereadores. Mas, enfim, meu nome é Paulo Vitor, tenho 30 anos, sou advogado, tenho especialização em direito tributário e estou muito entusiasmado para começar a renovação política aqui em Goiânia, né? Nós temos muitos bons exemplos, assim como o Thiago Mitrô em Minas Gerais, uma bancada excepcional, né? Hoje nós contamos, inclusive, com o governador, deputado estadual, vereador, chapa cheia lá em Minas Gerais. Então, aqui em Goiânia, nós ainda não tivemos o nosso representante do Novo, não começamos a fazer as mudanças que nós esperamos, né? Mas eu tenho certeza que desse ano não passa e vamos juntos aí renovar com tudo, trazendo as melhorias que Goiânia precisa, renovando as ideias, e renovação não de nomes, não é de gente jovem, é renovação com critério, né? Com pessoas capacitadas, pensando em qualidade mesmo para o município, debatendo o que de fato é prioridade, né? Então, agradeço muito aí a oportunidade que me foi conferida pelo Thiago, ele que é um grande exemplo para a minha candidatura. Eu tive com ele aqui em Goiânia e ele contou um pouco da sua história, de alguém que nunca tinha pensado em ser político, mas que verificou que era o momento de calçar a chuteira, né? Só da arquibancada a gente não produz muitas mudanças. Então, cá estamos aqui para propor essa renovação com critério aqui para a cidade de Goiânia e estendendo aos demais. Agradeço aí e boa noite a todos. Beleza, valeu, Paulo. Eu falei Câmara de Deputados, eu fiquei doido aí, então. Acho que eu estou tão acostumado a ficar falando que... Quem sabe uma promessa aí. Tá certo, eu já estou aqui almejando um pouquinho mais para frente para vocês. Mas vamos lá, agora do centro-oeste lá para o sul do Brasil, com o Michel lá em São José, Santa Catarina. Vai lá, Michel. Boa noite, Thiagão. Boa noite a todos os espectadores. Meu nome é Michel Andrade. Eu fiz a minha primeira faculdade em Direito. Posteriormente, eu fui para o marketing, fiz marketing na USP. Sou empresário, tenho um pequeno grupo de empresas aqui na cidade. E hoje eu faço, muito pelo amor pela política e também por ter entrado no Partido Novo desde 2018, Ciências Políticas no AMB e especialização em Políticas Públicas pelo INSPER. Então, estou muito motivado para a gente debater aqui sobre o marco do saneamento básico. Muito boa noite para todos aí. Obrigado pela oportunidade. Beleza, agora do sul para o sudeste, lá no Rio de Janeiro, com o Bruno. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Thiago, pelo espaço. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Sou muito fã de vocês, dos outros deputados também. Trabalhei na campanha em 2018, ajudei muita gente. Minha formação é tecnologia da informação, mas ao longo da minha carreira
eu acabei indo para a engenharia. Hoje eu sou especialista em tecnologia e inovação para a gestão de projetos e obras de infraestrutura pública e cidades inteligentes. E saneamento é um tipo de coisa que eu estou muito envolvido na minha vida profissional. Eu trabalhei com muitas empresas de saneamento, não só aqui no Brasil, mas também na América Latina. Eu moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade que vem tendo crises hídricas atrás de outra, né, uma atrás da outra. Recentemente foi a questão da geosmina, que 9 milhões de pessoas passaram a receber água com gosto, com cheiro muito ruim. E isso tudo vem da situação que, você conhece a nossa bacia aqui, na estação de tratamento Guandu, ela recebe água através de diversos rios que passam por municípios no interior do estado e também na região metropolitana, onde o índice de saneamento é perto de zero. Japeri, por exemplo, o índice de tratamento de esgoto é zero. Engenheiro Pedreiro é zero. Então, aquela água que chega na estação de tratamento para ser distribuída depois, ela já é uma água bastante contaminada. É um processo muito difícil e caro de você transformar aquilo em água potável. Pra você ter uma ideia, o volume de esgoto doméstico, resíduos industriais e lixo que é jogado na bacia que abastece o Guandu, em 8 meses, é o equivalente ao volume da barragem de Brumadinho. Então, como se a cada 8 meses nós estourássemos uma barragem cheia de poluição em cima da água que a gente tem que tratar para beber depois. Para piorar, aqui na capital, nós não temos um acordo com a SEDAI. A SEDAI trabalha com o município através de um termo de compromisso, que tem algumas coisas bastante ruins para o cidadão, como, por exemplo, autoriza a SEDAI a jogar esgoto sem tratamento na rede pluvial da cidade por 50 anos, podendo renovar por mais 50 anos. Então, nós temos uma série de desafios interessantes. Eu tenho certeza que eu sou entusiasta desse novo marco legal. Eu acho que ele realmente vai abrir uma série de portas para que a gente possa finalmente resolver problemas históricos que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Estou muito satisfeito pelo convite. Vamos bater papo. Muito obrigado. Show de bola, Bruno. E para fechar nosso ciclo de apresentações, vamos lá agora para o Recife com a Tati. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Tati Salustiano, tenho 23 anos, sou estudante de Direito e empreendedora. Eu participo da política desde ali 2015, 16, 17, vi um pouco de longe o surgimento do Partido Novo aqui na cidade do Recife, mas confesso que eu acreditava que era uma realidade ainda muito distante do que se é a política hoje em dia. Né? Mas agora, em 2020, quando eu decidi entrar para a política, ser candidata, né? Sair da indignação e partir para a ação, para mim só fazia sentido se fosse para fazer diferente, e é por isso que eu me filiei ao Partido Novo, sou pré-candidata a vereadora da cidade do Recife, para assim como o Mitrô e toda a bancada federal, que, sem dúvida nenhuma, são um exemplo, né, de bons políticos para o Brasil todo, que eu possa também ser um pouco desse espelho, desse reflexo aqui na Câmara do Recife. Muito obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Show de bola. Obrigado aí vocês, pessoal, de novo, parabéns por terem resolvido dar a cara a tapa e colocarem os nomes e a carreira, a trajetória de vocês à disposição da política, no caso, nas 4 cidades. E vamos lá, vamos agora bater um papo sobre saneamento. Pelo que a gente combinou aí, né, vocês vão fazer uma rodada de perguntas, vocês vão fazer um pouco sobre o que a gente trabalhou lá na Câmara, né? Quem acompanhou, viu, no ano passado a gente aprovou na Câmara dos Deputados o novo marco de saneamento básico no Brasil. Eu fui o representante do Novo dentro dessa comissão, e junto com o Poit e o Alexis estavam lá juntos também, e depois o Senado aprovou nesse ano e foi já sancionada essa lei do novo marco de saneamento, que a gente espera que vai fazer uma mudança significativa ao longo dos próximos anos e décadas. Na verdade, o saneamento é um projeto de longo prazo, né, mas aí no país. Então, vamos começar então com as perguntas que vocês prepararam, e depois quero saber também da situação na cidade de vocês. Você, Michel, que vai primeiro, isso? Vamos lá. Tiagão, haja vista que essa live está sendo assistida agora online, posteriormente também por muitos filiados aqui de São José e de Florianópolis, que é a nossa cidade vizinha. Para quem não conhece, São José e Florianópolis, ela é dividida como Niterói e Rio de Janeiro, apenas por uma ponte. A minha indagação é, sendo você
Um vereador de uma cidade média como a nossa, de 245 mil habitantes, qual caminho você percorreria para a defesa do marco de saneamento com pares de alas ideológicas completamente diferentes, que às vezes interrompem um progresso, uma evolução? Não, legal, Michel. Assim, primeiro contextualizar todo mundo sobre a situação do saneamento no Brasil, né? Isso é algo que nem todo mundo se toca, né? Porque, obviamente, a gente tem realidades muito distintas no Brasil. Eu sou de Belo Horizonte, vocês, né, também em cidades médias, algumas cidades grandes, e dependendo da cidade de cada um e da realidade de cada um, a gente não convive tanto com o problema que o Brasil tem. Mas quando a gente para analisar os números, você tem hoje quase metade da população brasileira, né, que não tem acesso a esgoto dentro da sua casa. O saneamento, você, grosso modo, vai falar de três grandes questões: a questão de acesso à água tratada na sua residência, no seu imóvel, depois a coleta de esgoto e o tratamento do esgoto, né? Na parte de acesso à água potável, a gente tem hoje ainda 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada, né? Especialmente região norte do Brasil, é muito ruim o acesso à água tratada ainda. Você tem escolas, você tem residências, você tem comércios sem água tratada, né? Depois, a parte da coleta de esgoto, como eu falei, quase metade da população brasileira não tem o esgoto coletado. E desse esgoto coletado, a gente ainda tem o tratamento, né, muito, muito ruim. Para você ter ideia, hoje a gente tem 40% do esgoto coletado só que é tratado, né? E isso que considera nesse esgoto coletado os emissários, né? Que vários de vocês estão em cidades litorâneas, né? Só o Paulo lá em Goiânia que não, né? Emissários são aqueles canos que são construídos para jogar o esgoto in natura no meio do oceano, lá 3, 4, 5 quilômetros no meio do oceano. Isso é considerado tratamento de esgoto no Brasil, né? Então, assim, o tratamento de fato para devolver para a natureza o esgoto mais limpo, ele ainda tem uma defasagem muito grande. E por que isso aconteceu no Brasil? Por que a gente tem essa dificuldade tão grande hoje no país? Primeiro, você tem uma falta de interesse político, né, com o tema. O pessoal costuma falar, né, naquela política somente voltada para se perpetuar, que enterrar cano não dá voto. Então, o político, ele gosta de inaugurar ponte, gosta de inaugurar hospital, mas não gosta de inaugurar a estação de tratamento de esgoto, né, ou o cano ali que foi construído. E com essa mentalidade de curto prazo e só voltada, né, para a eleição, muitos, de fato, não deram atenção para isso ao longo de décadas. Agora, você tem uma outra questão, que é a legislação atual também, né? A legislação atual, ela permite que o detentor do saneamento, que é o município, ele possa contratar companhias estaduais sem licitação, através de um instrumento que é chamado de contrato de programa, né? Então, lá no Rio, né, a SEDAI, que ficou famosa, né, ano passado, né, não lembro agora, quando teve o episódio lá da água barrenta, em Minas, a Copasa, em Brasília, a SEB. Em janeiro desse ano, né? Mas nem contrato de nem programa isso nós tem, temos né? aqui. Tá? É informalidade, é um aperto de mão que alguém deu em algum momento e ficou. Então, assim, a legislação atual permite que os municípios, que são os detentores, né, os titulares do serviço, possam contratar empresas estatais através desse contrato de programa, sem licitação, sem abrir concorrência, e o que muitas vezes é feito, né, esse contrato é feito por 20, 30 anos, até em alguns casos, sem ter meta de investimento dessas empresas para universalizar o serviço, para ter um nível de qualidade na entrega da água na casa ou no tratamento e na coleta depois. E como a gente sabe, muitas estatais são, com raríssimas exceções, boa parte das estatais são extremamente ineficientes, né? Também não tem ali uma gestão por resultados muito grande, servem de cabide de emprego para muitos, né? E acabam que não se preocupam com a melhoria da qualidade do serviço, né? E um prefeito que assume o município, ou um vereador que assume o município, que já está, para ir para a sua pergunta, né, Michel, que já está com um contrato instalado e tem um saneamento ainda deficitário, confesso que eu não conheço a situação em São José, depois vocês me contam, e na cidade de vocês também.
Acho que o primeiro ponto é identificar como que está esse contrato, né? Se é concedido o contrato feito através de um contrato de programa com a estatal ali do Estado, ou se há foi feita uma licitação, uma concorrência e tem hoje uma empresa privada operando, ou que tenha sido uma concorrência e a empresa estatal ganhou, ótimo, né? Mas fez meta de investimento. Então, acho que isso tem que ser investigado, né? Os números são hoje muito facilmente disponíveis, tem um Instituto Trata Brasil que trabalha ali todos os temas, traz todos os números e você consegue ter facilidade em entender como estão os números na cidade. O que você vai ter que fazer um trabalho aí mais de formiguinha e ver o contrato dentro do seu município, identificar como está essa cobertura. E se não tiver um contrato adequado, muitos contratos às vezes não estão mais vigentes, mas ainda o serviço não foi renovado e coisa assim está lá. Se você tem essa janela de oportunidade nos próximos 4 anos, né, de ter um contrato sendo renovado, por algum motivo não tem um contrato vigente, como acontece no Rio, acho que daí é trabalhar junto à prefeitura para exigir que seja feita uma licitação. A gente vai ter um período de transição nesse novo marco legal, depois vai ser obrigatório ter a licitação, mas no primeiro momento é trabalhar junto à prefeitura, então, para licitar o serviço, ter metas claras de universalização, né, para que se chegue tanto a água tratada, a coleta de esgoto, o tratamento do esgoto em 100% do município, e acompanhar esse processo licitatório, né, e depois a implementação, o cumprimento dessas metas, né, garantir que vai ser feito um contrato bem feito, né, com resultados mensuráveis ao longo do tempo, com penalidades para a empresa se ela não cumprir as metas estabelecidas, para daí poder ser feito o investimento de fato no município e, ao longo do tempo, esse serviço sendo universalizado e você ter qualidade de verdade no saneamento da cidade. Tiago, eu posso partir para a minha pergunta? Vai lá, Bruno. Porque eu acho que tem muito a ver com isso que o Michel perguntou para você também. Ainda continuando na questão dos municípios pequenos, o novo marco legal, ele estabelece uma série de responsabilidades e papéis, tanto na esfera federal, estadual e municipal. E um dos pontos fundamentais para esse modelo de concessões funcionar é a questão da tal agência reguladora. E muitos municípios muito pequenos, eles não têm muita condição ou estrutura para conseguir, digamos assim, fiscalizar esse serviço. Então, alguns poderão se juntar em consórcios, outros poderão se operar através de regiões metropolitanas. Mas essa questão da agência regulatória, para mim, parece uma peça central, porque muita gente bate em cima disso também, para aquele velho argumento de que as agências reguladoras, elas de fato são tomadas pelas empresas e acabam servindo essas empresas. Então, como é que fica o papel da agência reguladora, na sua opinião, e o que a gente espera de fato com esse novo marco legal, se realmente nós vamos, de fato, passar a fazer aquele papel que o Estado deve fazer, que é fiscalizar, e aí sim termos uma competição no mercado e as empresas privadas, através de licitação, operando o serviço, sendo, de certa forma, regulada pelo dono do empreendimento, que no caso é o município. Como é que você vê esse papel da agência reguladora, esse novo desenho? Bom, Bruno, bom ponto. E a gente tem um outro problema hoje no Brasil, antes do marco, né, mas que obviamente vai levar um tempo a ser implementado de fato, é que as regulações e as exigências eram muito distintas em cada um dos municípios, né? Como você tem 5.570 municípios no Brasil, é quase como se você pudesse ter 5.570 regulações para o saneamento. E saneamento você tem, inclusive, um ganho de escala, obviamente, né? Você fazer o saneamento de Florianópolis e de São José e de Recife junto com Jaboatão, né, e por aí vai, é muito mais eficiente do que cada município sozinho ali dentro de uma determinada região, uma determinada bacia, ter uma concessão, uma titularidade de um serviço distinto. Então, hoje você tem um emaranhado regulatório, porque você tem cada estado com a sua agência, né, vários municípios têm também suas agências reguladoras, outros não têm, e você tem também a Agência Nacional de Águas no governo a nível federal, fazendo uma parte hoje desse trabalho. O que a gente fez nesse novo marco de saneamento foi estabelecer a ANA, Agência Nacional de Águas, como agência reguladora central, ali com poderes de estabelecer alguns padrões mínimos,
né, para serem cumpridos pelos municípios e pelas empresas estatais, privadas que assumirem o serviço, né, para que você possa ter ali o mínimo de padrão, porque você pega até as empresas privadas que hoje atuam no Brasil, estão só em 6% dos municípios, mas existem, né, elas falam, para cada município que eu vou, é quase como se eu iniciasse um projeto do zero, porque as regras são tão distintas, né, de um lugar e do outro, que eu não tenho ganho de escala, eu não tenho aí como utilizar algo que eu fiz no município em outro, né? Então, a padronização mínima, né, em relação ao assunto da regulação na Agência Nacional de Águas foi algo que esse marco trouxe também para trazer esse ganho de escala e essa produtividade para o setor, né? E acho que obviamente, a gente vai continuar tendo o papel das agências estaduais, e nos casos dos municípios que quiserem, vão por um tempo manter também. Outra coisa que é importante lembrar, essas concessões elas vão ser feitas em blocos, né, para ter um modelo que se chama ali do filé com osso, né? Você tem alguns municípios que pela densidade populacional e características são mais rentáveis e outros são menos, né? Então as concessões elas vão ser feitas nesses blocos que vão ser estabelecidos pelo governo estadual, né? Então você vai ter ali um fortalecimento desse papel da regulação, da agência reguladora, especialmente estadual, seguindo os padrões da Agência Nacional de Águas para poder fazer esse trabalho bem feito, com base nas metas de universalização que foram reforçadas no novo marco, né? E também permitir esse ganho de escala que seja interoperável, digamos assim, o know-how que você adquire, né, numa concessão em Pernambuco, uma concessão no Rio de Janeiro, e por aí vai. Então, acho que é um papel muito importante, né? A agência reguladora, no fim, é quem vai garantir essa qualidade do serviço, quem vai identificar se a água está saindo com a qualidade que deveria ter, se o índice de perda está adequado, se o tratamento do esgoto está devolvendo a água para a natureza também, né, ali da forma adequada, e que vai poder, na eventual descumprimento de alguma das normas, poder agir em cima para exigir que a empresa faça um plano de correção em cima daquilo que ela não está cumprindo, ou se chegar num nível que seja irremediável, digamos assim, né, você possa iniciar um processo de encerramento do contrato para fazer uma nova licitação. Vamos lá para o Recife agora, Tati? Vamos lá, Mitro. Mitro, na verdade, eu queria saber de ti como foi, né, essa articulação no Congresso para ser aprovado, porque, né, a gente viu muito aquele discurso demagógico de que estão querendo privatizar a água, e aí aqui no Nordeste, principalmente, nem se fala, né, porque falou em privatizar qualquer coisa, o pessoal está correndo de perto. E aí eu pergunto para ti, como foi? Eu vi que alguns deputados, inclusive, né, da própria esquerda, alguns foram a favor do marco de saneamento, e eu queria saber de ti se teve uma dificuldade muito grande e qual foi a dificuldade, né, da esquerda, se sobrepôs realmente esse discurso demagógico de que vamos manter o nosso discurso e não vamos aprovar o marco de saneamento, do que se colocar contra, né, um projeto que vai trazer aí dignidade para as pessoas, que é uma coisa que tanto a esquerda prega. Foi difícil, mas, né, a gente viu aí a sua luta do Vinícius Poit para que saísse do papel e fosse concretizado. Não, legal, Tati. Isso faz parte de quase tudo que a gente lida lá na Câmara, né? Acho que são raríssimos os assuntos que têm um consenso maior, mas essa demagogia, né, é muito grande realmente, e alguns deputados, né, e partidos são muito hábeis, inclusive, em criar esses factoides e sair repetindo isso como se fosse verdade, né? Então a história, estão privatizando a água, você vai ter que pagar pela água agora, né? É uma mentira que inventaram, né? Não é cobrado, aliás, hoje a água não é cobrada, hoje já é assim, vai continuar sendo assim. Agora, alguém tem que trazer essa água, tratar essa água e permitir que ela saia na torneira da sua casa, né? Ela não vem ali, não se limpa automaticamente, não brota na torneira da sua casa direto ali do manancial, de onde for, né? E tem um custo para isso. Então é óbvio que esse custo alguém vai estar pagando.
né? Se não for o cidadão diretamente na conta da água, vai estar sendo cobrado imposto de todo mundo para pagar determinado projeto, benefício, ou rombos que são feitos em empresas estatais quando não tem uma boa gestão naquilo. Então, é uma falácia, assim, vão privatizar a água. Não estão privatizando a água da mesma forma que tem outros serviços, concessões que existem hoje que foram passados por iniciativa privada, né? Eu trabalho muito na área de educação também, eu defendo modelos de melhor parceria entre iniciativa privada e o poder público também na educação. O pessoal fala, vai privatizar a educação. Mas o pessoal não para pensar que, poxa, na saúde tem muitos hospitais que atendem o público, né, gratuitamente, entre aspas, né, ali pelo SUS, e que são hospitais privados, hospitais filantrópicos, que têm leitos do SUS e tudo, e o poder público remunera o hospital, né, mas é uma instituição privada. Então, o que é importante é o cidadão ter um serviço, acesso a um serviço de qualidade, né, que vai garantir que, no caso aqui do saneamento, a água chegue até todas as residências, os imóveis, que depois o esgoto seja coletado, tratado e devolvido para a natureza, né? Se vai ser uma empresa privada ou vai ser uma empresa pública, isso deveria ser menos importante. O mais importante é você tem um serviço de qualidade e tem uma tarifa adequada, né? E outra falácia que existia também era vai subir as tarifas muito e coisa assim. E a gente olha a comparação aqui no Brasil, você não teve, né, inflação de tarifa quando transmitiu para o setor privado, você teve ganhos de eficiência enormes, né, e conseguiu fazer os municípios universalizarem o seu serviço, vários casos em pouco tempo, né, depois que o serviço foi concedido. Então, é parte do nosso dia a dia, essas anedotas. A esquerda, acho que quando, não só a esquerda, a gente vê isso acontecendo em outros aspectos políticos também, né, infelizmente, quando vê que vai perder uma discussão, apela para algum argumento emocional e inventa algum factoide para conseguir tentar minimamente ganhar no grito, né? Mas felizmente teve uma votação muito expressiva, né, a favor do novo marco, tanto na comissão especial que eu participei, depois também no plenário da Câmara, né? Então, felizmente, a gente conseguiu vencer esse discurso vazio e fazer o projeto ser aprovado. Agora é algo que a gente tem que lidar. De vez em quando você se estressa com o nível do rebaixamento do debate que alguns levam, mas depois você acostuma também, aprende a lidar e superar isso e bola para frente. Vamos lá para Goiânia agora, Paulo? Isso. É muito engraçado, né? Você comentou muito bem sobre a pergunta da colega e esse dilema falso entre o público e o privado, né? Na verdade, o que a gente está falando é de capacidade de financiamento para trazer uma resolutividade para um problema que é do século XIX e que atrapalha metade da população no que diz respeito ao tratamento e 35 milhões no abastecimento de água, né? Quer dizer, em pleno século XXI, a gente não conseguir superar isso com facilidade, nem no discurso, é realmente se lamentar. Mas que bom que nós conseguimos, que o Novo esteve lá para nos representar muito bem, né? A expectativa agora é de que ocorra um investimento aí na casa dos 700 bilhões. O nosso presidente do BNDES já disse que está disposto a realmente a conceder grandes linhas de crédito para atrair os investidores, e a gente percebe que esse cenário não teria como ser contra um novo cenário, já que o atual, que era basicamente 94% aí de estatais e dependendo de serviços públicos, não resolveu. Ora, se um problema tão grave, um problema tão fundamental como o saneamento, não exigisse uma mudança de cenário para a gente melhorar drasticamente os índices, o que faríamos, né? Então, mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa, uma grande conquista. E trazendo agora desse aspecto, né, possibilitando a iniciativa privada e as suas modalidades de contribuição, eu queria saber do novo texto que foi aprovado, o Marco Legal, o que ele trouxe de inovação para as parcerias público-privadas, né? Isso aqui no estado de Goiás, por exemplo, nós temos uma concessão pela Saneago, que é uma concessionária do estado. O contrato vai até 2023 e eles fazem, inclusive, subcontratações, né? Se não me engano, há uma limitação de 25% na legislação, mas o seu parágrafo 5º
ele permite até que seja aumentado esse percentual. Queria saber de você sobre as parcerias público-privadas e as inovações no texto do novo marco do saneamento. Bom, legal, Paulo. E, ó, a gente tem uma característica aí no seu estado, que o governador do seu estado foi um dos grandes opositores desse projeto. Confesso, não vou entrar no mérito aqui do porquê que ele foi um grande opositor, talvez você aí e a turma de Goiânia saiba melhor do que eu, né? E que a vontade, você falando é melhor ainda, a credibilidade maior. Né, alguém do DEM, né, que não é um partido que deveria ter esse preconceito com iniciativa privada, mas foi um dos grandes opositores aí desse projeto e conseguimos vencer. Inclusive, foi para plenário na votação lá, estava lá presente, tentando convencer o pessoal a votar contra, mas felizmente foi voto vencido. E isso que o relator era do partido dele também, o deputado Geninho, lá de São Paulo. Mas, enfim, acho que o ponto aqui, essa grande inovação foi... a gente, no Novo, tem, né, obviamente, uma preferência até para a gente ver as diferenças de eficiência do setor público e do setor privado, né, e por nós acreditarmos que o Estado tem que ser muito focado naquilo que é essencial na entrega dele, que é saúde, segurança pública e educação, né, a gente tem uma preferência por repassar para o setor privado aquilo que não deveria ser atribuição do setor público. Mas tem um ponto, no fundo, também nessa discussão do saneamento, o mais importante era o serviço ser bem prestado, né? Se vai ser uma empresa pública, se vai ser uma empresa privada, né, para quem hoje não consegue abrir a torneira e ter água tratada, tanto faz, né? O cara quer o serviço, né? Então, acho que a principal inovação aí que a gente trouxe nesse projeto foi, de certa forma, não entrar no mérito se ia ser público ou privado, né, porque a gente sabe que os diferentes partidos, as diferentes ideologias têm visões diferentes sobre isso, e entrar no mérito de quem vai prestar o melhor serviço, quem vai ter a maior capacidade de investimento, né, e conseguir assumir um compromisso com a população, com os municípios, de cumprir determinadas metas. Se as empresas estatais quiserem concorrer e apresentarem um melhor plano, ela ganha a licitação e tem que cumprir essas metas. Não sei como que é a saúde financeira da Saneagro, a da Copasa é muito ruim, né? Melhorou muito agora na gestão do governo Zema, mas não é uma empresa que tem capacidade de investimento no nível que a gente precisa que seja investido. Acho que outras empresas estatais no Brasil inteiro são parecidas e algumas têm. A Sabesp em São Paulo tem uma capacidade financeira razoável, né? Então ela pode concorrer numa dessas licitações, ganhar e ótimo, continua prestando serviço, ninguém não vai obrigar a privatizar, né? Mas vai ter que garantir a entrega. Então acho que essa foi uma inovação para a gente tentar. Óbvio que muitos ficaram batendo nessa tecla durante a tramitação, na história lá que a Tati trouxe aqui de privatizar a água e não sei o quê, né? Mas o texto em si, ele não é um texto que privilegia o setor privado ou privilegia o setor público. É um texto que tenta deixar esse debate neutro e foca o debate em quem tem melhor condição de investimento, melhor capacidade de investimento e condição de entregar, né, o melhor serviço. Então, e abre para concorrência, que deveria ser o mínimo, né, que abre um processo de concorrência para que daí tenha possibilidade de diferentes projetos serem avaliados e o melhor seja escolhido, né? Então, é nessa linha que a gente caminhou. Mas vamos lá, pessoal, para a gente passar agora para a nossa segunda metade aqui, eu queria entender como que está a situação do saneamento nos municípios aí de vocês, o que você já... Nesse processo, alguns, né, acho que como o Bruno comentou aqui, já conhecem melhor o setor, outros talvez tenham se inteirado, estejam se inteirando mais agora, mas queria ouvir de vocês dois aspectos. Primeiro, como que está a situação do saneamento no município, e depois o que seria, além desse ponto, uma outra principal pauta de vocês que vocês acham importante e vão levar para a população aí até o dia da eleição. Fazer o inverso agora, começa com você aí, Paulo, e a gente faz o caminho contrário? Ótimo, pode ser. Bom, Goiânia, infelizmente, caiu 15 posições aí no ranking divulgado
pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, né, publicado pelo Instituto Trata Brasil, que o Tiago já disse muito bem, que é um instituto totalmente voltado para o incentivo ao saneamento em todas as suas vertentes, né? Aqui em Goiânia, penso que o maior desafio, verificando o diagnóstico aqui do relatório estabelecido e tendo lido o Plano Municipal de Saneamento Básico, é, de fato, o tratamento de esgoto, que hoje está na casa dos 80% da população, né? As outras 3 vertentes estão bem elevadas, passando na casa dos 95%, abastecimento de água já está chegando aos 99,3%, então nós deveríamos priorizar o tratamento de esgoto. E dessa produção do esgoto produzido pela população, da rede de coleta, apenas 74% é que é tratado de fato. Então, desses 80%, apenas 74% dos 80% que é tratado. Então, realmente é um desafio para nós. E o nosso plano municipal, ele previa uma universalização daqui 20 anos apenas, né? Então, nós podemos destacar, de fato, no novo marco, ele tem uma data inferior a isso, né? Até 2033, então nós teríamos aí 13 anos. É um ganho muito significativo, né? E eu acho que o fato de obrigar a estabelecer metas, sendo uma concessionária pública ou uma empresa privada, que não só fique preocupada com a qualidade do serviço, mas que veja o crescimento e o atendimento dessa universalização, é fundamental, né? Então, a minha contribuição para Goiânia é lamentar as posições que caiu no ranking, as 15, né? Hoje ocupa das 100 cidades que o ranking trata, ele está em 33º lugar. Então, esse aí, de fato, é uma preocupação que, com o novo marco do saneamento, né, o contrato com a concessionária acaba em 2023, vai ser uma oportunidade muito interessante de se debater esse tema, de verificar por que o governador fazia tanta questão de que o marco não passasse, e nós ali teremos uma concorrência muito interessante e vai elevar, sem dúvida, o nível do debate, né? Essa é a avaliação e o diagnóstico de Goiânia. Legal, Paulo. Vamos lá agora para o Recife, então, com a Tati. Vamos lá para o Recife, né? Tiago, a situação também aqui não é tão diferente, né, quanto em todas as capitais do Brasil. O Recife tem hoje mais de 150 mil pessoas que não têm acesso à água potável, mais de 850 mil pessoas que não têm acesso a tratamento de esgoto, você vê quase 1 milhão de pessoas, né? A população hoje da cidade do Recife é em torno de 1.700.000 pessoas, é quase metade da população que não tem acesso ainda a tratamento de esgoto aqui na cidade. É engraçado que um deputado estava falando nessa época, né, porque os senadores daqui votaram contra o novo marco, etc., ele falando, porque vocês querem privatizar a água, então eu disse, deputado, isso sempre, se a empresa que vai prestar o serviço vai ser estatal, vai ser privada, isso sempre coube às Assembleias Legislativas. Então, né, sempre coube e vai continuar assim, corrijam se eu estiver errada, Mitro, de acordo com o novo texto. Então, ninguém está querendo privatizar, né, aí a água, como vocês estão falando, e mais, né, Mitro, se a gente tem aí uma crise muito grande economicamente para enfrentar nos próximos anos, né, aí decorrido também do coronavírus que a gente está enfrentando nesse ano, e se não for a iniciativa privada também que chegue junto para prestar o serviço, o Estado, os municípios, nós infelizmente estaremos quebrados. Então a importância, né, de hoje, a gente estava falando no início aqui dessa live, né, de se ter licitação, porque hoje aqui na cidade do Recife, por exemplo, a gente só tem uma empresa, né, a Compesa, que faz que é responsável pelo tratamento de esgoto e saneamento básico aqui na cidade do Recife, e ela foi contratada sem licitação. Há décadas que a Compesa, né, presta esse tipo de serviço aqui na cidade do Recife, e infelizmente há décadas a gente continua avançando muito pouco, né, aí nesse ranking de saneamento em toda a cidade, mas eu acredito
né, na importância de nós termos aqui esse time também de pessoas se preparando, debatendo sobre o novo marco de saneamento, para justamente entrar na política, né, e saber da importância que a gente tem enquanto pré-candidatos e futuros vereadores, cada um da sua cidade, né, de estar cobrando, fiscalizando as empresas, as licitações, né, para que as pessoas, de fato, tenham mais dignidade, que esse novo texto, né, do novo marco de saneamento, que foi aprovado, saia da teoria e que chegue na prática com a gente cobrando e fiscalizando para dar tudo certo. Ótimo. Muito obrigado aí, Tati. Vamos agora lá para o Rio com o Bruno. Então, a situação aqui é bastante interessante, né? Se entender a história do Rio de Janeiro, né, quando nós deixamos de ser capital federal, quando a capital foi para Brasília, e criamos aqui o tal do Estado da Guanabara, que durou só 15 anos, aconteceu que em 75 houve a fusão novamente. E aí nós tínhamos 3 empresas de saneamento, né? Uma do Estado do Rio, uma da Guanabara, enfim, 3 empresas, que se uniram e criaram o que hoje nós conhecemos como a SEDAI. E desde então, a SEDAI vem prestando serviço no Estado do Rio de Janeiro como município, mas nunca houve assim algo como se propõe hoje em dia com o marco legal, no sentido de ter um contrato que defina metas, que defina indicadores de qualidade. Isso realmente nunca houve. E aí o que acontece é que quando você tem um contrato que você não estabelece metas, obrigações, até mesmo penalidades, né, por descumprimento da qualidade de serviço, você não consegue medir e não consegue cobrar. Então esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje. O Rio de Janeiro hoje, o maior problema talvez seja de fato o esgoto. Nós temos aí perto de 90% de coleta, mas é uma coleta que pega esse esgoto e joga na rede pluvial da cidade. E aí o que acaba acontecendo é que a Baía de Guanabara acaba ficando poluída, a Baía de Sepetiba fica poluída. Você tem rios pela cidade inteira que vivem poluídos, e quando chove, o Rio de Janeiro historicamente sofre com enchente, esse esgoto espalha pela cidade, espalha doenças, aí a pessoa fica sem trabalhar durante alguns dias, o posto de saúde fica lotado. Então o saneamento, antes de mais nada, é saúde e prevenção, além de dignidade. A gente tem o sistema lagunar da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, que também recebe esgoto sem tratamento. Aquilo que seria uma lagoa acabou virando uma lagoa de depósito de esgoto. Então tem muita coisa do ponto de vista ambiental que precisa ser resolvido. Nós estamos aí vivendo com a chegada do modelo de concessões que foi elaborado pelo BNDES. Isso não necessariamente depende do marco legal que foi aprovado, porque, na verdade, ele já é uma modelagem de concessão que foi pensada usando a legislação atual, mas que vai muito nessa linha de você não só separar o que é bom, mas também juntar aquilo que você falou, né, Thiago, do filé com osso, né, você poder olhar para o Estado em diversas regiões e conceder isso à iniciativa privada. E a questão da tarifa, ela também é importante entender, porque a gente comentou aqui sobre essa questão que a tarifa vai ficar muito cara e tal. Se a gente pegasse, por exemplo, o modelo de concessões que está sendo proposto pelo BNDES e tivesse aplicado ele 10 anos atrás, hoje a tarifa seria mais barata do que a tarifa que nós temos hoje. Então essa realmente é uma falácia, essa questão de falar que vai privatizar e vai ficar muito caro e tal. Isso realmente não procede. E é importante as pessoas entenderem também que concessão é diferente de privatização. Você falou muito bem da questão que você pode conceder a uma empresa pública. Então, você vai abrir, na verdade, um modelo de concessão que estabelece um contrato que as empresas têm que ganhar esse contrato através de um processo licitatório, de elas, de fato, mostrem capacidade de investimento e eficiência, né? Mas o principal é que esse contrato vem com todas as questões estabelecidas, como metas, como indicadores, critérios de qualidade, penalidades, para que a gente possa, de fato, cobrar aquilo que a população espera, que é, de fato, a qualidade do serviço. Então, a nossa situação hoje é essa. Nós temos aí um problema histórico com a SEDAI, nós temos aí a falta de um instrumento legal que permita que o município, de fato, cobre pela qualidade do serviço, e tem uma série de outras brigas jurídicas acontecendo em paralelo, que se a gente for entrar aqui, a gente vai ficar a noite inteira falando só nisso. Mas, em geral, eu espero realmente
vejo com muito bons olhos o marco legal, mas também vejo com muito bons olhos esse processo que está sendo tocado agora, que para mim é no mais curto prazo, que é a questão do BNDES. Eu acho que isso vai trazer mais resultado para o Rio de Janeiro no curto prazo. Não, muito bom, Bruno. Passar agora, então, o último aí a responder essa rodada, lá para São José e Santa Catarina, Michel. Vamos lá, Tiagão. Aproveitar essas duas perguntas que tu fez. Antes, só vou dar uma ilustrada para o pessoal que está nos assistindo. Tu deu alguns dados bem bacanas. Água tratada, água potável para as pessoas, a gente tem 35 milhões de brasileiros que não tem esse serviço ainda hoje no século XXI. E só para ilustrar para o pessoal, 35 milhões é basicamente o Canadá inteiro, né? E sem tratamento de esgoto com eficiência, que são mais de 115 milhões, né, Thiago, me corrija, é quase a população da Rússia. Então, a gente, com esse marco de saneamento, a gente tende a ter, se Deus quiser, que seja tudo feito até 2033, uma civilidade de fato aqui no Brasil. Agora, voltando para a questão das duas perguntas, aqui em São José, em Santa Catarina, a gente tem a Casan, que está há 49 anos, completado agora em junho, à frente, é uma estatal catarinense, e mesmo a gente sendo um estado dentro do Brasil com uma realidade em alguns índices superiores, aqui em São José a gente tem a quarta economia do estado e apenas 52% do esgoto tratado. Então, é bem complicado, porque em estudos que eu estou fazendo ali pelo INSPER, em Políticas Públicas de Saneamento Básico, para cada 1,33 que a gente investe em saneamento, a gente deixa de gastar R$4 em saúde. Então, não faz sentido. Aqui em São José, a gente gasta milhões e milhões em saúde, sendo que a gente poderia investir muito menos, e aí esses recursos que a gente poderia ser alocado em outras coisas, como é a segunda pergunta que tu me fez, da questão das bandeiras. Eu estudo muito, Tiagão, questão de educação básica, a educação básica com qualidade, não só em vouchers. Eu confesso para ti que eu tinha uma retórica, uma narrativa muito em vouchers, mas depois, começando a estudar um pouquinho de Thomas Sowell, começando a trocar figurinhas, ver cases que funcionaram no Brasil e fora do Brasil, eu caí de cabeça também em escola charter. E por que eu falo isso? A gente começou a estudar, e várias mães de pessoas que não têm uma renda tão bacana assim hoje em dia, elas têm o problema de ganhar o voucher, colocar o filho numa escola de uma ótima qualidade, uma escola privada, e aí depois de 1, 2 anos dá uma dissociação, de filho começa a querer ter o tênis que o coleguinha tem, ele começa a querer ter a casa que o coleguinha tem quando ele vai fazer um trabalho escolar. Então, eu deixei de focar tanto em voucher, que é moda, assim, pelo menos aqui para a gente conversar, na nossa realidade aqui em Santa Catarina, e estou estudando bastante a bandeira de escola charter, claro, fora a fiscalização efetiva, fora uma redução da máquina pública, né, a desburocratização, principalmente para o empreendedor de ponta. Então, rapidamente, respondendo as tuas duas perguntas, seria mais ou menos isso, e eu fico muito, muito feliz com esse marco de saneamento. Eu agradeço muito, porque vai ser uma bandeira que eu vou levantar aqui, e tem até um comparativo do Bruno, né, a gente tem o Rio de Janeiro com uma água que é um completo esgoto, que ela vem em cor marrom, e do outro lado da ponte a gente tem Niterói, que já é privatizado há algum tempo, e eles têm 99% de esgoto tratado e de quase uma universalização completa da sua cidade, por ser uma empresa privada. Legal. Tiago, posso fazer um comentário? Vai lá. Não, rapidamente, não vou tomar muito tempo não. Só para comentar, eu acabei esquecendo de dar um número importante, que eu falei que no Rio de Janeiro, perto de 90% do esgoto é coletado, mas muito menos da metade do que é coletado é tratado. Todo o resto é jogado na natureza. Então, isso é importante comentar também. O principal passivo nosso fica na Zona Oeste, onde há 10 anos atrás começou a Zona Oeste Mais Saneamento, que é uma concessão, né? E, historicamente, em 30 anos de SEDAI, só 5% do esgoto daquela região era tratado, e agora, com a Zona Oeste Mais Saneamento, nós já chegamos perto de 50% daquela região de tratamento. Então, é um avanço muito grande. E Niterói também, que é outro caso emblemático, uma cidade também que, historicamente, sempre teve problemas, e que chegou, hoje, no Brasil, a cidade mais perto da universalização é Niterói, com índices de qualidade, inclusive, comparáveis a padrões internacionais. Então, realmente é um caso de sucesso muito importante para comentar. Não, muito bom. Pessoal, a gente está chegando nos últimos minutinhos aqui. Passar a palavra, então, para vocês fazerem aí as considerações finais. Acabou que acho que só o Michel respondeu
a parte de outras bandeiras importantes aí para vocês. Aí, se os três quiserem, as considerações finais, falarem disso também, para a turma que estiver assistindo a gente saber, agradeço. Vamos agora começar do meio aqui. Primeiro você, então, Tati, aí depois a gente volta para o Bruno, Paulo e Michel. Ok. Tiago, muito obrigada, né, pelo convite. Foi muito bom estar com vocês, debatendo mais uma vez sobre o saneamento básico. Né? Obrigado por toda a equipe também, Pedro e Emília, super atenciosos, né, com todos nós. E, né, eu entrei aí nesse desafio de ser pré-candidata. Não é fácil, né, levantar bandeiras e dizer declaradamente liberais no Nordeste, enquanto mulher, e ainda mais falando e defendendo, como eu fiz, o novo marco de saneamento, né? Mas acho que a gente, enquanto jovem também, né, os meninos aqui que são todos pré-candidatos, a gente tem essa missão também de... Né, eu comecei a andar esses dias e sair um pouco da internet para ver a realidade. Né? E aí eu fui a algumas comunidades aqui no Recife que eu chegava na casa das pessoas e elas, de fato, assim, não tinham um banheiro para fazer suas necessidades. Né? E aí, na prática, a gente vê a importância que, de fato, o novo marco e, enfim, políticas públicas em geral vêm para fazer a diferença, de fato, na vida das pessoas. Eu agradeço muito pela oportunidade, Tiago, você, de fato, é uma inspiração para todos nós. Saiba que você, como muitos outros deputados, foram, né, para mim, inspirações para eu hoje estar no Partido Novo, para eu defender as bandeiras, né, de reduzir essa máquina pública. A gente está vendo na prática como é possível e como poucas andorinhas, né, estão, sim, fazendo verão, assim como também a Janaína lá em São Paulo, no Legislativo Municipal, que a gente possa enfrentar esse ano, que já não está sendo tão fácil, né, mas desejo muita sorte para os meninos, muito sucesso, ficar à disposição para, né, se precisarem de alguma coisa. É um prazer estar com todos vocês e que Deus nos abençoe. Isso aí, obrigado, Tati. Eu não lembro mais a ordem que eu falei, era o Bruno agora? Foi, Pode ser. Bom, Thiago, muito obrigado aí pela live. Acho que esse assunto de saneamento é um assunto fundamental. É, sem dúvida alguma, uma das minhas principais bandeiras. E aqui no Rio de Janeiro, mais ainda, porque nós temos um outro problema, que são as áreas faveladas, onde sequer o poder público entra. Então, tem muita gente realmente precisando de soluções inovadoras no saneamento. Outras bandeiras que eu tenho: melhorar o ambiente de negócios do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ao longo dos últimos anos, vem se deteriorando, empresas indo embora daqui, cariocas indo embora daqui, e você sabe, a gente mora numa cidade linda, uma cidade maravilhosa, uma cidade abençoada. Para as pessoas que nasceram aqui quererem sair, é porque realmente a situação está muito ruim. Então, a gente quer trazer essas empresas de volta, tem uma série de iniciativas sendo pensadas aí para melhorar o ambiente de negócios no Rio de Janeiro, incentivos ao empreendedorismo, a você garantir que as pessoas, nossos jovens, sejam formados para as profissões de agora e do futuro. Então, essa é uma política, é uma bandeira muito, muito importante para a cidade. E, por fim, fiscalização de contratos, que é uma coisa que eu já faço, já fazia há muitos anos na minha profissão. E o Rio de Janeiro hoje tem 6 bilhões de reais em obras paradas, obras que nunca foram entregues, gasto e que nunca foram entregues. Então, isso é outro problema importante. Só isso aí, para você ter uma ideia, é 1 ano e meio de toda a arrecadação de IPTU. Então, no mais, pessoal, muito obrigado pela audiência. Eu gostaria muito de poder continuar conversando com vocês, com a população do Rio de Janeiro. Me sigam nas redes sociais, isso é fundamental. Vamos conversar, vamos nos conhecer. Me sigam nas redes sociais, brunomega.rio no Facebook e no Instagram. Tem também o meu WhatsApp, que é 21 98686 0030. E, por fim, nossa vaquinha virtual. Como todo mundo sabe, o Partido Novo não usa dinheiro público para se financiar, nem o partido, nem as campanhas. Então, nós dependemos da colaboração de todos aqueles que acreditam no nosso trabalho e que querem nos ajudar a mudar a cara da política. Então, a minha vaquinha virtual está em queroapoiar.com.br/Bruno Mega. Lá tem a minha mini biografia, lá conta um pouco da minha história e lá está as instruções também, caso para quem queira nos ajudar nessa jornada, fazer parte desse projeto que é tão importante para o Rio de Janeiro. Lá estão as instruções para quem quiser ajudar também. Então, muito obrigado mais uma vez. Sucesso para todo mundo que está aqui, para todos os outros três que estão aqui. Nós temos uma missão
muito importante para frente. Obrigado, Thiago. Valeu, Bruno. Vamos lá agora para Goiânia. Excelente. Bem, o que eu posso adiantar das minhas grandes propostas para a cidade de Goiânia, a primeira é mostrar que realmente há uma outra forma de se fazer política. Nós ainda não tivemos oportunidade de renová-la como deveríamos, né? Então, com a iniciativa de me tornar candidato, eu quero dizer que nós precisamos resgatar o propósito original do Estado, qual seja, que é trazer valor e servir ao cidadão. E mostrar que isso deve ser feito de outra forma, não da forma que nós temos como exemplo aqui pelos representantes, os atuais mandatários. Então, há uma outra forma, há um partido que dá exemplo, ele não apenas defende ideias, mas ele demonstra com forte e grande exemplo, como o colega Bruno disse, citou o fundo partidário, o fundo eleitoral, né? Nós temos aí partidos milionários que vão concorrer e o Novo não só abre mão disso, mas ele passa a responsabilidade para cada um que resolveu fazer o processo seletivo, se candidatar e assumir essa responsabilidade. E assim como o partido, eu defendo exatamente isso, que nós precisamos defender as liberdades individuais, atrair o setor produtivo de forma que ele tenha um cenário melhor para trabalhar. Então, nós defendemos a desburocratização, né? A gente brinca que a burocracia é como se fosse a unha, cresce todo dia e precisa se cortar com frequência. Então, há uma regulação assim desnecessária, o Estado intervém de forma que não propicia a cidade a crescer nas suas vocações originárias. E é isso que eu quero resgatar. E com uma bandeira primordial também, que ainda é um pouco desconhecida, talvez, por alguns eleitores, mas é ser o representante do legislativo, ser um grande fiscalizador, né, não só do orçamento, das obras. Então, esse é um papel que eu quero desempenhar com excelência, é para isso que eu estou me preparando. Além dessas duas bandeiras, tanto a desburocratização e a fiscalização, é importante ressaltar também as atividades essenciais do Estado e atacar o que de fato é competência do município e que ele deve melhorar e que é essencial. Por exemplo, por que não priorizar a primeira infância? Né? Uma grande bandeira do Thiago, que ele defende muito bem e para nós é um exemplo. Né? A vereadora Janaína em São Paulo foi responsável por liderar um grande projeto no município de São Paulo, estabelecendo o marco da primeira infância, que é a maior janela de aprendizagem de um ser humano. Então, nós precisamos atacar de fato aonde é prioritário. E é ali que nós obteremos a igualdade de oportunidade que a gente tanto almeja, né? Então, é deixar que o Estado atrapalhe aquele que tem o seu talento e deixe que ele o desenvolva, né? Então, além dessa bandeira da educação, há uma bandeira muito prioritária aqui dentro de Goiânia, que diz respeito à saúde, né? Então, mas é uma questão mais do executivo, mas que nós queremos ser propositivos, né? Eu brinco que eu não estou na política, eu não quero entrar na política apenas para criticar e tacar pedra, né? Eu quero ser propositivo. Então, verificar o que de fato na saúde é prioritário, onde que nós temos que atacar. Então, nós temos um grande projeto aqui que foi desenvolvido com gestores daqui da saúde do estado de Goiás, que eu pude participar, que é o incentivo de uma residência de medicina de família de comunidade, que ela vai trazer uma resolutividade, uma eficiência muito grande para o setor primário. Então, eu achei o projeto brilhante, eu realmente não sou um técnico da área e me propus a aprender e conhecer com os outros colegas, mas achei uma iniciativa brilhante e é algo que, de fato, é essencial e cabe ao município atacar. Essa é a minha disposição em contribuir, renovar a política de Goiânia e ser relevante, assim como o Thiago e tantos outros mandatários do Novo são. Eu agradeço a oportunidade e desejo boa sorte a todos os colegas. Legal, muito obrigado, Paulo. E para a gente fechar aqui, então, lá com o nosso Michel em Santa Catarina. Opa, você está no mudo aí, Michel. Desmutando. Tiagão, demais colegas, eu agradeço muito a oportunidade do debate. Como não é uma coisa que eu sou um técnico, como o Paulo Vitor falou, foi muito bacana porque eu estudei bastante esses últimos 2 dias. A gente sabia algumas coisas, mas eu aprendi tantas outras.
E como eu já tinha falado das minhas bandeiras, eu aproveito para falar o orgulho que eu tenho de estar dentro do Novo, que é um partido que prega razoabilidade, diálogo e ponderação em tempos tão extremos que a gente vai vivendo nesses últimos anos, não só nos últimos anos, né, mas há muito tempo já no Brasil. E eu estou muito feliz, muito confiante. Eu tenho um time extremamente incrível de apoiadores e que estão correndo junto comigo, e também os outros pré-candidatos aqui da cidade. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma campanha muito bonita. Muito obrigado de coração a todos, aos telespectadores, a vocês, e tenham uma ótima noite. Show de bola, pessoal. Então, obrigado aí pelos 4, pelo tempo de vocês hoje, mas principalmente, como eu falei anteriormente, por terem dado esse passo importantíssimo aí para a gente sair da inação, da inércia que muitos brasileiros estão insatisfeitos com a política, mas resolvendo fazer alguma coisa a respeito, né? O que a gente não pode é ficar em casa reclamando e não agir. Eu acho que a iniciativa corajosa que vocês 4 tiveram aí, de colocar o nome à disposição, a competência que vocês tiveram para passar no processo seletivo e para estar discutindo pautas importantes aqui, como o saneamento básico no Brasil, já mostra o diferencial do Partido Novo. Desejo muito sucesso a cada um de vocês. Contem comigo, com toda a bancada do Novo, com todos os mandatários nossos para apoiá-los nessa empreitada, e tenho certeza que até o fim do ano aí, com muito trabalho e diálogo com a população, vão ser projetos exitosos. Então, obrigado, e vocês que acompanharam a gente aqui também, que comentaram, agradeço pelo carinho de sempre, espero que tenham aprendido um pouco com o nosso assunto aqui de hoje também. Tá certo? Obrigado a todos, um ótimo final de semana e boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Um abraço.